Tá, galera, vamos lá. Então, para quem não terminou de organizar ainda os grupos aqui, as hierarquias, para a gente colocar tudo no Master Control, para a gente conseguir fazer a escala do modelo inteiro, né? Vamos ver aí agora como é que faz isso daí. Então, depois de tá tudo terminado, né? Fez o rigging lá, tá funcionando bonitinho, tá com skinning já. E se vocês já tiverem terminado de fazer toda essa hierarquia aqui dos controles, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, né? Toda essa parte aqui de cima do tronco vai terminar aqui no quadril, basicamente. E daí a gente vai ter os controles do pé aqui, do IK. Eles estão fora da hierarquia, né? Eu deixei eles ali separados para que quando a gente puxe o quadril ele não vá junto, né? Para ele ficar com o pé plantado no chão. E aqui eu já está meio organizado no meu arquivo, mas a gente ainda vai ter os IK handles ali do pé, do braço também. Possivelmente, né? Provavelmente eles vão estar todos soltos aqui embaixo também. Então, é, eu já tenho aqui um grupo também que eu peguei toda a geometria, todos os objetos ali do meu modelo e já agrupei eles aqui numa pastinha ali, Pedrinho, o nome que eu dei aí para ele. Daí a gente tem os joints também, né? Óbvio que todos eles conectados, a gente vai terminar aqui só com o do quadril. E aí tem meus dois controles aqui, o root, que já é filho do meu master control, certo? Então eu já agrupei aqui os meus IKs, as duas pernas, e aqui tem os grupos, tá? Daqui para baixo é só o fundo ali e as luzes da minha cena. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é criar um novo grupo do zero com nada aqui, só como se fosse uma pastinha que vai guardar o nosso personagem inteiro, tá? Vou colocar aqui Pedrinho. Até porque assim, às vezes se você for animar uma cena que tenha vários personagens, né? Fica mais fácil de você encontrar ali no outliner o que é de cada personagem, né? Para vocês se organizarem melhor. Então, aí dentro desse grupo do Pedrinho, eu já vou jogar direto esse meu Master Control, direto aqui pelo outliner. Eu vou selecionar ele com o botão no meio do mouse e arrastar para dentro do grupo do Pedrinho. Esse grupo do Pedrinho, ele não tem nenhuma representação visual, tá? Ele é só uma pasta mesmo contendo tudo ele. E a gente não vai querer movimentar ele, porque sempre é mais fácil a gente movimentar pelo controlador, certo? Então, geralmente eu já gosto de travar aqui os atributos para não correr o risco de tirar ele do lugar. Então, lembrando só como faz, seleciona tudo, vou deixar só o visibility ali, botão direito, Lock and Hide Selected, né? Daí ó, a gente não consegue movimentar ele, nem fazer escala, nem nenhum outro atributo a não ser a visibilidade. Tá, mas se eu pegar aqui o meu Master Control, ele tá funcionando direitinho e tá com o root ali dentro dele, já fazendo parte da hierarquia aqui. E esses daqui a gente não tem, eu não tenho um grupo, né, para cada um deles, como a gente fez aqui para os outros controladores, porque como se eles são filhos do mundo mesmo, ele não vai ter nenhuma outra informação que ele vai herdar de dados aqui de translação, rotação, etc. Tá? Então a gente pode deixar eles fora mesmo e dar um freeze transformation sempre, né, para ter os valores zerados. E aí, então todos os controladores aqui do corpo, da parte de cima, eles vão ser filhos do root, certo? Então, botão no meio do mouse, já arrasto para lá e sempre vai testando já essas coisas, né? Então, vê aqui, né, já temos tá só o IK do pé preso ali, e aqui a gente tem o Master Control também que está basicamente igual, mas ele está funcionando e agora já temos todos os controladores aqui. Tá. E aí depois disso a gente tem aqui os joints, também gosto de selecionar ele pelo quadril ali, Ctrl G, e já renomei aqui joints group. E vou jogar esses joints aqui, eles têm que ser filhos do roots também, tá? Porque daí quando a gente faz a escala, os joints vão ir junto com os controladores, né? Porque se a gente deixar só os controladores separados, quando a gente for fazer a escala,
ele não vai fazer a escala dos joints, até porque eu não coloquei um scale constraint dos controladores nos ossos, certo? Então se eu fizer a escala aqui dos meus controladores do corpo, ele não vai aumentar os joints, então não tem como a gente fazer a escala junto. Por isso que esse grupo dos joints, ele tem que estar junto com os controladores aqui, tá? Então já vou puxar ele direto para dentro do root, que daí quando eu faço a escala dele, né, ele vai seguir junto com o meu personagemzinho, tá? Então, primeira parte já começa por aí, esse mais ou menos esse raciocínio, tá? A geometria, então se a gente for ver, ela não vai ficar junto com os joints e os controladores, porque a geometria ela já é carregada pelo bind skin dos ossos, certo? Então toda deformação que a gente aplicar nos joints, ela já vai automaticamente aplicar para a geometria. Então se a gente colocar ele junto, quando a gente fizer a escala, ele vai fazer a escala dobrada da geometria em relação aos joints ali, né? Então a gente não vai colocar ele aqui dentro do root, tá? A gente pode jogar ele só direto ali para dentro do grupo do Pedrinho, tá? Porque vocês já perceberam que assim, ele não tá, já não muda nada, né? Do jeito que ele tava aqui antes, ele tá funcionando a escala, certo? Quando eu pego aqui o meu Master Control, né, a geometria tá fazendo a escala junto. Então, ela vai continuar assim, basicamente, né? A gente só vai pegar ela e jogar para dentro do grupo e não para dentro do Master ou do Root aqui, tá? Ele vai ficar separado. E aí a gente tem ainda os IKs ali, né, que estão agora sobrando, e os dois controles do pé ali, que são do IK, né, que a gente fez com os controlezinhos da ponta lá, tá? Nesse personagem aqui, nessa versão, ele tá sem, mas não muda muito, né? Então, o controlador do pé, ele não pode ser filho daqui da cintura, senão quando a gente baixar a cintura, o pé não vai ficar preso no chão. Então a gente vai jogar esses dois controladores também direto como sendo filhos do root também, né? Porque daí se eu precisar, por exemplo, fazer meu personagem pular, sair do chão, né, a gente pode trazer os controladores juntos. Então pego os dois controladores do pé, botão no meio do mouse e jogo para dentro do root. Aí, ó, agora eu posso, né, puxar ele para cá e vem junto. E ó, tá ficando os meus IKs aqui no caso, nessa configuração que eu botei, eles estão vindo junto também com quer dizer, eles estão ficando lá ao invés de vir juntos. Então, até porque eles estão fora aqui do grupo, né? Então a gente pode jogar os IKs também como sendo filho do root, os dois, certo? Que eles vão vir junto com o corpo inteiro. E aí eu posso agora, né, dessa forma aí, ó, se eu fechar o grupinho tem tudo bonitinho, né? Ignorem só esses dois aqui que eu já falei, o cenário e as luzes, né? Mas agora a gente tem o nodo principal, né, que é só um nodo que fica aparecendo aqui. Depois a gente tem o master, que pode usar ele para movimentar, o roots pode fazer uma movimentação secundária. E sempre vai testando, tá? Tá montando os grupos, pega aqui e faz a escala, vê se está tudo funcionando direitinho, tá? É bem óbvio de perceber quando está errado, porque quando vocês fizerem a escala, é bem comum de acontecer, se a ordem aqui estiver errada, a escala dos controles sair do alinhamento com os joints, tá? Então, na hora que você tentar fazer a escala do teu modelo inteiro, você vai perceber que vai estar errado bem rapidinho. Então, veja aqui bem se não colocou dentro de outra pasta ou numa ordem diferente, né? Então, aqui tá bem de boa. E vocês podem até esconder alguns grupos, né? Às vezes, até no caso, por exemplo, se a gente tivesse Blend Shapes naquele sistema de duplicar a cabeça e criar umas formas diferentes, ou fazer do ZBrush e importar para cá, também poderíamos montar uma outra um outro grupo para eles aqui dentro, colocar ele também junto com o Roots e desligar a visibilidade dele para esconder, né? Inclusive a gente pode criar umas pastas separadas aqui só para esconder algumas coisas. Então aqui eu tenho uma pasta com os meus IKs, eles ficam aparentes aqui para fora do modelo. Isso atrapalha para a gente enxergar isso, né? Na hora que a gente está animando, é muita poluição. Os joints também.
Então depois que vocês terminaram tudo, só pega os grupos aqui, né, do IK da perna, vou desligar ele, botar no 0. E os joints, o grupo que eu criei aqui, também vou desligar a visibilidade dele, né, porque daí agora a gente tem o personagem bonitinho. Opa, olha só, detalhe, isso aqui é importante. Tá vendo que sumiu, né, o meu olho e os dentes e tudo mais. Eles sumiram porque ele estava parenteado direto com o P no osso, tá? Então isso provavelmente vai acontecer também quando vocês desligarem a visibilidade se ele tiver parenteado diretamente. Tá vendo que eu tô com o osso selecionado e tá em highlight aqui os olhos, a pálpebra aqui, tudo mais, tá vendo? Porque eles estão dentro da minha hierarquia dos ossos. Então, um jeito melhor de fazer isso, ao invés de dar o parent com o P lá do teclado, é usar os constraints, tá? Ao invés de colocar ele dentro da hierarquia aqui. Então, eu poderia tirar isso daqui para fora, por exemplo, jogar lá de volta no grupo da geometria e dar um parent aqui, por exemplo, um parent constraint, para que a gente não tenha geometria no mesmo grupo dos joints, né? Senão a gente não vai conseguir esconder elas, né? Então, constraint, parent, mesma coisa aqui com as sobrancelhas, com os dentes, toda a parte interna, né? Enfim, deu para entender, né? Então agora vamos tentar de volta. Vamos pegar lá os joints, joints group, desligar a visibilidade. Aí, pronto, agora tá resolvido, né? O olho tá separado e, né, tá tudo funcionandinho. Aqui só falta um wrap deformer. Então, deform wrap. Então agora a gente tem tudo aí funcionando e bem organizadinho para vocês poderem fazer a escala deles